Glória a Deus. Boa noite. Olá. É com muita alegria que damos início hoje à nossa Escola Bíblica, a Escola Bíblica dos Ministérios João Viegas. Uhul! Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, nunca iniciar um tempo de aula de escola bíblica sem oração. Amém? Então, vou-vos pedir para ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Bom. Aleluia. Querido Senhor, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, porque ela é como tu, viva, eficaz, poderosa e vencível, verdadeira, e vai entrar em cada coração esta noite. Porque vai nos alimentar, vai nos preparar, fortalecer e indicar o caminho a seguir, sabendo, Deus, que és tu quem estás a preparar não só as veredas, mas também estás a preparar a meta para nós, a meta que tu tens para cada um de nós. Abre-nos os nossos olhos na mente e no espírito para que possamos compreender tudo o que tu nos queres ensinar, tudo o que vais falar esta noite, para a tua eterna glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Podemos sentar. E quero, em poucos minutos, fazer aqui uma espécie de introdução à escola bíblica e dizer a vocês que o propósito é de ensinar e ajudar cada um de nós a crescer cada dia mais e mais no conhecimento da palavra e aprofundar o conhecimento já adquirido através também da palavra. Sou da opinião que devemos orar sempre, antes e depois. Por exemplo, de todos os que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço que já fizeram escola bíblica, muitos acabavam por secar. Porquê? Porque a palavra é tão poderosa, como a própria Bíblia diz, a letra é tão poderosa que ela sozinha mata. Mas o Espírito vivifica. E então, eu creio que é bom estudar a palavra, aprender, aprofundar, mas também é muito importante nós orarmos para regar essa semente. Amém? Quero exortar todos aqueles que estão a frequentar e que é gratuita, é livre, é para todos, quantos queiram, não só da nossa igreja, mas de outros. Quero dizer a vocês, tragam sempre um caderninho para tomar notas, escrever. Isto vai estar em vídeo e há de ser depois, portanto, também disponibilizado no nosso canal do YouTube, para que depois possam ouvir e ouvir em casa, para esclarecer. E prometo-vos que a cada 4 ou 5 temas teremos uma sexta-feira só para esclarecimentos, só para levantamento de dúvidas, só para perguntas e respostas, porque eu acho que, como em qualquer escola, temos de ter um tempo para fazer perguntas e aprender mais e esclarecer as nossas dúvidas. Parece-vos bem? Grande entusiasmo. Meus amores, eu hoje tenho para vos apresentar um estudo que eu gosto muito e que foi provavelmente dos primeiros que eu ministrei em escola bíblica. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de poder ensinar em escola bíblica e é uma das coisas que eu gosto. Se o Senhor não me chamasse para ser pastor, certamente me chamaria para ser professor de escola bíblica, porque é uma coisa que eu tenho grande prazer, é de passar tempo a ensinar, tirar dúvidas, debater, conversar e chegar aos corações de cada um. É um prazer que eu tenho. E eu hoje quero-vos apresentar como primeiro tema desta primeira aula, é angiologia. Angiologia. Vire-se lá para o irmão que está ao seu lado e diga-lhe ele, angiologia. Alguns já estão a pensar, vou aprender sobre veias
e cirurgias vasculares. Não. Daquele lado. Piu, 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 daquele lado. Angiologia é o estudo dos anjos. É a arte de aprender acerca da classe angelical. E não é, sabe que não é por acaso que nós começamos com este tema. Porque há quem diga que os anjos são superiores a nós, há quem diga que os anjos são iguais a nós, há quem diga muita coisa. Mas eu quero lhe esclarecer o que está na Palavra de Deus, quero lhe mostrar o que está na Palavra de Deus, quero ler consigo o que está na Palavra de Deus e quero falar um bocadinho consigo acerca deste assunto. E quero começar, primeiro que tudo, por dizer a cada um de vocês que Deus, quando criou o universo, os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há, Deus, quando deu ordem à luz para existir, e isto é uma coisa que é difícil de nós termos um alcance, porque nós, para criarmos alguma coisa, temos que trabalhar profundamente para ela. Por exemplo, se você quiser construir, estou-me a lembrar aqui do António, uma casota para Nina, eu ia dizer Lady. Niki, uma casota para a Niki, ele tem que estar ali umas boas horas a martelar na madeira, fazer corte e fazer medidas e ver se está direito e não sei o quê, e dá trabalho e ao fim do dia o corpo ressente-se desse trabalho, dessas dores, de todo esse plano. Mas o nosso Deus simplesmente falou. E isto é algo que não cabe dentro dos 16 centímetros cúbicos que nós temos. Não conseguimos alcançar, que para ele bastou falar em existência. E Moisés escreveu, haja luz, e eu creio que o que Deus disse foi, luz, se. Existe, luz, acontece. E é uma coisa muito mais profunda, porque foi em obediência à palavra, ao plano que estava no coração do Pai e em execução do Espírito Santo de Deus que se movia sobre as águas, conforme Gênesis assim nos mostra e nos ensina. E dentro disto, ficamos tão assambarcados com a ideia da criação, do universo, da luz, das leis da gravidade, das leis da relatividade, do espaço e o tempo, das distâncias, do peso atómico dos astros, do peso atómico das coisas, a lei do atrito, a lei da força, a lei da velocidade, causa e efeito. E ficamos tão assambarcados com estas coisas todas que o homem tem conseguido identificar dentro da criação de Deus, que nos esquecemos que Deus criou os céus também. E chamou-lhes e deu-lhes ordem. E separou, se no início estava tudo misturado, ele separou os céus do mar e separou dentro do mar a terra seca e as águas depois. Então Deus separou o firmamento. E aquilo que nós, enquanto seres humanos, olhamos é os céus, as estrelas, e chamamos isso o firmamento. Mas o firmamento não é isso. O firmamento é uma palavra que vem de firme, de algo já existente, de algo que é basilar. E essa base é o sítio onde Deus existe, onde Deus vive, onde Ele está entronizado, que é o chamado terceiro céu. E Ele criou para si esse espaço, que é o firmamento, criou seres espirituais, que geralmente nas igrejas não se falam. E porquê? Porque muitos pastores têm medo de falar daquilo que não sabem, mas também não querem estudar, não querem aprofundar. Mas em Efésios, o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios 6, acerca dos seres espirituais nas regiões celestiais, ele chama-lhes tronos e domínios, hostes espirituais, mas define-as como da maldade. Mas existem as hostes espirituais da bondade. Existem os tronos e domínios, e isto é uma coisa que para nós sai fora da caixa.
sai totalmente fora da doutrina domingueira, em que não falamos nisto, que é para as pessoas não ficarem tipo, o quê? Espera aí, há mais seres criados por Deus? Apocalipse fala em alguns. Os 24 anciãos, os animais à volta do trono. Lá está, para um grande erudito que veio para o Facebook dizer que em Apocalipse está escrito: ficarão de fora os cães, e andavam as pessoas a chorar: o meu cãozinho não vai para o céu. Mas o céu está cheio de animais. O céu está cheio da criação de Deus. Porque é que Deus haveria de nos deixar ter apego aos animais se nós não haveríamos de os ter depois também na eternidade? Irmãos, nós não podemos simplesmente ignorar as coisas como elas são. E você pode estar a dizer: eu estou a ficar confuso. Não. Eu estou-lhe a querer dizer é que o firmamento, a casa de Deus, onde você e eu um dia não vamos estar, porque ela vem ter connosco, a Nova Jerusalém, não é uma coisinha assim. É uma coisa assim tremenda. Não tem só 180 graus, tem 360. E aquilo que está para trás, que você não vê, existe. É real. E nós somos a sua criação. Não é a favorita, mas é a mais preciosa. Nós somos os únicos, escute o que eu lhe vou dizer, que temos a imagem e a semelhança dele. Você ouviu bem o que eu disse? Mas os anjos são descritos parecidos connosco. Disse bem, parecidos. Mas nós temos a imagem e semelhança dele. João Ferreira de Almeida traduziu aquela passagem tão conhecida, que Deus nos fez, está em Hebreus, se não estou em erro, nos fez um pouco menores do que os anjos, mas o original não diz isso. Mas ele teve medo. O que é que o patrocinador dele haveria de pensar se ele escrevesse a verdade? Que o Senhor nos fez um pouco maiores do que os anjos. Porque é que Daniel, quando se curva ao anjo, ele diz logo: não faças tal, que sou um conservo teu. Não é impressionante? Porque é que Deus diz que os santos anjos de Deus estão cá para nos servir? Para nos tomar nas nossas mãos, para não deixarmos que o nosso pé tropece em pedra. Salmo 91. Porque eles são seres tremendos, criados por Deus, exército celestial, para nos servir ao Deus Altíssimo e trazer ordem ao firmamento. Amém? Isto é só uma pequena pincelada panorâmica. Tenho mais uma coisa para vos dizer. Tenho mais uma coisa muito importante para vos partilhar. Deus criou 3 anjos superiores a toda a classe angelical. Chamou-lhes querubins. Arcanjos. Arcanjo vem de arque, que significa algo que está incendiado. Anjo de fogo. Labareda acesa. E criou 3. Os livros apócrifos falam mais numa quantidade deles. Mas nós estamos a estudar a Bíblia com aquilo que é canónico. Canónico significa aquilo que tem a unção, aquilo que está ungido. E aquilo que está ungido fala em 3. Alguns estão a pensar: fala em 2? Não, fala em 3. Conta a história da queda do terceiro também, que ninguém se esqueça. Olhe para mim. Ele tem nome. O nome dele não é Satanás. O nome dele não é diabo. Isso é apenas a forma como nós o tratamos agora, porque ele se levantou e se tornou adversário de Deus. Satanás significa adversário de Deus. Belzebu, que é outro tema, outra forma de o tratar, significa príncipe das moscas.
E diabo significa enganador, que é o que ele é. E o apóstolo Paulo em Atos ensina que ele engana ao ponto de se transformar num anjo de luz para enganar os fiéis e os filhos de Deus. Ora, eu vou um bocadinho mais longe. Eu digo que ele não se transforma. Eu digo que ele tenta recuperar a sua antiga identidade, que ele perdeu quando foi expulso do céu. Satanás foi expulso do céu. Lúcifer era o nome dele. O terceiro querubim ungido, Miguel, Gabriel e Lúcifer. Um cuidava e cuida ainda dos anjos mensageiros, aqueles que vêm ter connosco. Olha uma coisa, às vezes as pessoas dizem: eu gostava de ter uma experiência com Deus, eu gostava de ver um anjo. Você vê anjos todos os dias e nem dá conta. Deus traz-lhe pessoas à sua vida para dizer coisas, estender a mão naquele momento, um telefonema, uma SMS, um carinho. E às vezes nem damos contas que foi Deus que enviou o seu anjo para nos ajudar, fortalecer, confortar naquele momento difícil. Eu podia-vos contar aqui N histórias minhas e de outras que eu conheço. Inclusivamente de um pastor que estava na estação para apanhar o comboio, com 2 filhos pequenos. E encontrou um casal amigo, começaram a conversar, quando olharam já não viu os miúdos. E começaram a ouvir o comboio, vinha para a estação. E quando olharam bem para a linha do comboio, os miúdos estavam lá. E ficaram em pânico. E começaram a correr pela gar, pela estação, pelo apiadeiro. E de repente, um homem barbudo, mal vestido, provavelmente mal cheiroso, sai de trás de uma moita, agarra naqueles 2 miúdos e põe-os em segurança. O comboio passou, parou na gar, os pais aproximaram-se dos meninos, agradeceram àquele homem, e quando abraçaram os meninos e foram ver, já não havia homem nenhum. O anjo do Senhor já tinha ido. Nós nem damos conta. Uma outra pastora que eu conheci, perdida, numa zona bem complicada da Amadora, bem complicada, completamente cheia de medo, sozinha, à noite, não sabia para onde ir, orou ao Senhor e disse: Senhor, ajuda-me, envia o teu anjo. E naquele momento bate um polícia no vidro do carro e diz: a senhora está perdida. Estou, para onde é que a senhora quer ir? Quer ir para este sítio? E assim, então venha atrás de mim. Diga-me lá se não foi o anjo do Senhor. Ele é muito bom. Nós é que às vezes não sabemos vislumbrar as coisas, porque estamos à espera de ver um anjo com umas asas, uma auréola, e a brilhar muito. Menos fuminhos para rir e mais realidade. Ai, pastor, gostava tanto de ter uma visão como Daniel, que viu o anjo do Senhor a falar com ele cara a cara. E será que estamos preparados para isso? Será que não desmaiávamos logo? Nem ouvíamos recado nenhum, nem o anjo falava connosco. Olha, agora desmaiou, como é que eu vou falar com ele? Agora veja uma coisa. 3 querubins ungidos. Miguel, chefe dos exércitos. Gabriel, chefe dos mensageiros. Lúcifer, chefe dos anjos que diariamente, dia e noite, por toda a eternidade, louvam e adoram a Deus continuamente. E sabe uma coisa? Não é com hinos diferentes. É sempre a dizer a mesma coisa. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, conta a história de Lúcifer, Isaías 14, Ezequiel 28, que ele quis ser igual ao Altíssimo. E um dia disse: não, eu serei maior do que o Altíssimo. E foi a queda dele. Provérbios ensina-nos que a vaidade precede
a queda. Sabe que Deus não o castigou pela vaidade ainda assim. Deus castigou por ele querer virar os anjos contra o próprio Criador. E diz a Bíblia que ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. 1/3. Um dia um irmão numa escola bíblica, numa aula destas, perguntou-me: "Ó pastor, a Bíblia diz quantos anjos há?" Há uma referência, agora eu por acaso estava à procura há bocadinho quando começaram a chegar as pessoas e não consegui terminar a busca, mas há uma referência bíblica que diz que são mais numerosos do que os grãos de areia das praias desta terra. Agora imagina 1/3. Ele arrastou com ele 1/3. Rebelaram-se contra Deus. E Deus os expulsou do céu. Não diz que os mandou para a terra. Isso é uma mentira. Não diz que os mandou para o inferno. Expulsou-os do céu. Pastor, então se os expulsou, onde é que eles ficaram? Efésios, capítulo 6. Abra lá comigo. Efésios, capítulo 6. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que é que você está a sentir, mas eu estou a sentir a presença de Deus aqui à minha volta. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu fervo, eu estou a ferver. Tenho as minhas orelhas a ferver, devem estar a dizer bem de mim e mal de mim, não sei qual delas é que é, mas o que é certo é que eu estou a ferver. Eu sinto a glória de Deus aqui à minha volta. É uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, igreja. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi para aí que eles foram expulsos. Só que eles não se mantiveram só nas regiões celestiais. Eles espalharam-se por todo lado, inclusivamente aqui na terra. E a Bíblia fala em Gênesis que houve uma era de gigantes, que eram os filhos de Anak. Obrigado, exatamente. Os filhos de Anak, que era um anjo caído. É verdade. E como é que Satanás se apresentou nesta terra? Tentou manter a imagem de anjo de luz. Você já reparou que quando alguém está em rebelião contra Deus, eles não andam a dizer às pessoas que estão em rebelião. Eles andam a dizer mal de quem os desmascarou nessa rebelião. Foi o que Satanás continuou a fazer. No jardim do Éden, através de uma serpente, a serpente não se pôs diretamente a dizer mal de Deus, mas questionou. O que é que Deus disse para tu fazeres? Não podes comer deste fruto? Então, mas não és tu o Senhor da terra? Não te deu o jardim para tu cuidares e trabalhares? É tão bonito o fruto. Ai, deve ser tão saboroso. E às vezes as pessoas leem aquele capítulo e pensam: falou com ele uma vez ou duas. E se eu vos disser a vocês que se calhar durou anos até os convencer? É que Satanás tem essa característica. Ele é paciente. Vai implantando a sua ideia muito lentamente. E depois vai aproveitando as circunstâncias para dizer assim no nosso ouvido: eu não te disse? Estás a ver como eu tenho razão? Foi o que ele fez no céu também. Questionar a Deus. Questionar o amor de Deus. Já reparou que ele questiona sempre o amor de Deus por nós? Deus já não te ama. E nós ainda respondemos: ama, sim, Senhor. Tens a certeza. Se Deus te amasse, isto não te acontecia. Se Deus te amasse, não estavas a passar essa doença.
Então, igreja, nunca poderia falar de angelologia sem contar a história deste ser chamado Lúcifer. Sem desmascará-lo. E sem vos dizer que Deus teve que tomar uma decisão muito dura e muito difícil. Deus só teve 2 decisões duras na vida. Acredito nisto. 2 muito duras. A primeira foi expulsar parte da sua criação da sua casa. E a segunda foi a destruição do homem pela água. Não é de ânimo leve que se toma uma decisão dessas. Eu pensava que tinha sido difícil entregar o seu próprio filho. Não, porque esse foi o plano da redenção que Deus criou logo a seguir ao pecado de Adão e Eva. Logo. Então não foi difícil. Porque o filho não se fez difícil. Eu não quero, eu não sei, eu estou aqui bem. Pai, deixa-me eu casar primeiro e tal. Não. O filho predispôs-se logo dentro desse mesmo amor a cumprir o plano do Pai. Aleluia. Amém? Então, um esboço panorâmico para terminar esta primeira aula é que nós aprendamos isto. Existem seres espirituais muito mais do que aquilo que nós pensamos ou que imaginávamos que existia, com muito mais importância do que aquela que nós imaginávamos. Mas eu hoje quero me focar nos anjos e nas várias classes de anjos, mas queria fazer esta introdução, tinha que falar nesta criação, tinha que falar neste plano de Deus, nesta vontade de ter um exército que nos ajudasse também, que nos estendesse a mão. E esse exército são os anjos de Deus. A palavra anjo, em hebraico, é malak, com capa no fim, malak, ou em grego, angelos. E para quem não sabe, o nome ângelo é uma transliteração direta do grego que significa anjo. Já ouviu o nome Miguel Ângelo? Miguel, o anjo Miguel, entenderam? Sabe que nada é por acaso. Eu acho que os antigos eram muito mais sábios do que nós hoje. Eu acho que os antigos, pela sua simplicidade, alcançavam a pureza da sabedoria de Deus e a profundeza da presença de Deus com muito maior facilidade do que nós. Porque eu vejo estas coisas, estão tão à mão. É só estender a mão e apanhar, é como a fruta. Entende? E hoje parece que isto nos passa tudo ao lado. Por isso eu tive esta vontade de começar esta escola bíblica. Começar este propósito de ensinar de outra maneira estas coisas. Amém? Então, malak em hebraico é anjo e angelos em grego, que traduzido significa mensageiro, enviado ou obreiro. E é exatamente isso que os anjos de Deus são, tanto para Ele como para nós. Amém? Os anjos são mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Tome nota, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler aqui rapidamente. Hebreus 1, 13 diz assim: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Hebreus capítulo 1, versículo 13, para aqueles que estão a escrever. Este era o próprio escritor da epístola à igreja dos Hebreus, escrevia e dizia isto: A qual dos anjos o Senhor disse:
Jamais, quer dizer que Deus não disse isto aos anjos, disse a nós. Mas aos anjos ele não disse, senta-te à minha mão direita, não. Em Efésios diz que nós é que estamos sentados à direita de Deus Pai, juntamente com Jesus. Foi a nós. Por isso eu posso hoje afirmar que nós somos um pouco superiores do que os anjos. Mas também não é por causa disso que vamos agora pôr-nos às cavalitas deles. E dizer, anda burrito. Mas eles existem para trabalhar para nós. Eles são servidores, obreiros, mensageiros do Senhor, que servem para nos ajudar, consolar e proteger, mas são nossos conservos. Amém? Amém, igreja? Versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que está aqui que vai herdar a salvação? Diga amém. Glória a Deus. Então isto é para mim e para si. Os anjos de Deus foram enviados para serem espíritos ministradores, para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Isto é para nós. Amém. Os anjos são reais, igreja. Eu já vi várias vezes anjos. Eu já vi e reconheci, nem que seja depois, a presença de um anjo de Deus para nos proteger, para nos guardar. É impressionante. Olha, numa das vezes nós íamos num carro ali na zona de Monsanto e num dos cruzamentos um carro vinha pela direita, perdeu o controle, subiu a ribanceira e passou por cima do nosso carro, sem tocar no carro. E caiu para o outro lado, fez, como é que se chama, pirueta e deu volta e a pessoa, coitada, infelizmente ficou muito ferida. Mas o objetivo de Satanás era aquele carro chocar com o nosso. Os anjos de Deus estiveram ali a proteger-nos. Outra vez na autoestrada eu ia com um casal e íamos tristes por uma coisa que estava a passar na igreja na altura, muito tristes. E de repente um carro passa por nós na faixa da esquerda, a alta velocidade, e quando passa por nós, o eixo parte, o carro cai no chão, começa a fazer faísca e a roda vem na nossa direção. Batia no para-brisas, perdíamos o controle ao carro, morríamos ali os três. Mas sabe o que aconteceu? Aquela roda veio na nossa direção, bateu no para-brisas, passou por cima, nada, nem um risco, nem o para-brisas estalou. E olhe que, quando o outro carro passou, começou a fazer faísca, começaram a sair peças, coisas a saltar. Nós ouvíamos o barulho das peças a bater no nosso carro. Entretanto, quem ia a conduzir pôs os pés ao travão. E ele, eu não sei, foi a coragem de Deus. Ele saiu do carro para ver se havia alguém ferido. Foi ver o carro, nem um risco. Ninguém se feriu. Foi só o outro carro que ficou estragado. A glória de Deus esteve ali. Para mim, você é que sabe, mas para mim os anjos de Deus estiveram ali conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez eu vinha de uma vigília no meu antigo carro, meu velhinho, meu primeiro carro. E ia tão cheio de sono, ia tão cansado. Aquilo foi uma vigília da meia-noite às 6 da manhã. E não é daquelas que é de ouvir e cantar e sacudir o rabo. Ai, não se pode dizer rabo, não é? E dar oferta, e amém, e às 3 da manhã vão para casa. Não, vigília a séria. A orar até às 6 da manhã. E a louvar a Deus e com manifestações do Espírito Santo. Coisas tremendas. Eram 6h30, estava eu a caminho de Cascais para ir para casa. Cansado. Já na altura, a conduzir com o olho aberto e o outro fechado. Passa as portagens de Carcavelos e estava em obras, na altura estavam a fazer a terceira faixa da A5. Desculpem. E eu digo-vos,
Eu não sei. Eu lembro-me de passar a portagem, mas não me lembro de chegar à saída para o Estoril. E pelo meio apanhei ainda um grande susto, porque o carro embateu numa daquelas coisas de cimento. E acordei, não é? Mas não sofri, o carro não sofreu nada. Não sei como é que eu vinha conduzido olhos fechados até lá. Para mim, mais uma vez, os anjos de Deus estiveram ali a proteger-me. Eu não conto muito esta história, porque se você está com sono e cansado, não conduza. Eu fiz aquela asneira. Temos de ser sábios, não é? Mas Deus protegeu a minha burrice, vamos dizer assim. Teve misericórdia de mim. Mas os anjos de Deus estão ali para nos proteger. Os anjos de Deus estão ali para nos guardar. Os anjos de Deus estão cá nesta terra também para serem espíritos ministradores à nossa vida e ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, graças te damos pela tua palavra e pelo poder dela que está a ser eficaz nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.